Eu quero falar sobre um assunto que eu pouco falo, né? Não sei por quê, que não seria errado e nem não há nenhum problema, que é sobre o dízimo. Eu não quero falar sobre o nosso dízimo aqui, eu quero falar sobre o dízimo de Abraão. Eu não gosto muito de pregar tema, né? Fala assim, acho que a gente não deveria pregar tema, a gente tem que pregar a palavra. E uma dificuldade de pregar a palavra é que a palavra nem sempre diz o que a gente quer ouvir. Aliás, eu acho que é uma das dificuldades pelas quais a gente tem dificuldade de ler a Bíblia. Porque a Bíblia não diz exatamente o que a gente gostaria de ouvir. O livro, um jornal, uma revista, um artigo, geralmente eles vão direto ao interesse pessoal. E a Bíblia ela não está muito formatada para o nosso interesse pessoal. Ela tem o interesse dela. E aí é você que tem que se adaptar. E você tem que escavar, e você tem que procurar, e realmente é uma dificuldade para alguns ler a palavra nesse sentido. E quero hoje, mais ou menos nesse espírito, falar sobre o dízimo de Abraão. Você já sabe a história que Abraão deu um dízimo, e eu quero hoje perguntar por que Abraão fez isso, e tentar tirar alguma lição dessa história do dízimo de Abraão. Por que eu estou contando, eu vou falar sobre essa passagem? É porque a gente está nesse mês, no nosso mês do aniversário, nós estamos fazendo 97 anos, olha que bacana. E a gente está falando um pouquinho sobre os nossos compromissos com relação à igreja, e a nossa contribuição financeira é um dos nossos compromissos. Então vamos lembrar um pouquinho desse compromisso. A gente não fala muito sobre ele, mas é um compromisso bíblico e correto. E eu quero falar um pouquinho sobre ele, mas não especificamente sobre o nosso compromisso, mas sobre o que Abraão fez. E aí vamos deixar que isso fale ao nosso coração, e se há algo que a gente deve praticar na nossa vida, então nós vamos fazê-lo, tá bem? Gênesis capítulo 14 é o texto que eu vou ler, versos 18 até o verso 24. O texto na palavra do Senhor diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: Entrega-me as pessoas e fica com os bens para ti. Porém Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que nada tomarei de tudo que é teu, nem um cordão, nem uma correia de sandália, para que não digas: enriqueci a Abraão. Somente o que esses jovens comeram, e a parte de Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que eles recebam a sua parte. Amém? A primeira coisa que eu quero destacar é o fato de Abraão ter dado um dízimo. É interessante isso, né? Significa que não havia ainda uma lei, Moisés ainda não tinha escrito a lei, Moisés nem tinha nascido ainda, e no entanto Abraão aqui já está dando um dízimo. Significa que o dízimo ele é anterior à lei. Isso a gente já sabe, e não é uma coisa judaica ou do povo de Israel. Era um costume dos povos antigos, eles faziam isso mesmo, era muito comum para as culturas antigas esse tipo de prática de contribuição financeira. Qual é a atitude do dízimo de Abraão? E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu vou dar aqui a manchete e aí eu vou explicá-la com calma. A atitude do dízimo de Abraão foi a seguinte: eu quero as promessas de Deus e não as promessas humanas. A atitude do dízimo que Abraão deu, ele é o resumo da seguinte expressão: eu quero as promessas de Deus e não as promessas humanas. Porque eu quero as promessas de Deus e não as promessas humanas, é que eu estou dando o dízimo. E eu quero explicar essa frase na continuação, então, da minha palavra. Mas para isso a gente precisa entender a história aqui de Abraão. Eu sei que vocês já leram, talvez muitas vezes, eu mesmo já li muitas vezes, porque você já começou a ler a Bíblia muitas vezes e parou. Só que geralmente você parou lá em Êxodo, não foi isso ou não? Na genealogia, e aí você ainda passou por essa parte, então você já deve ter lido várias vezes essa parte, embora tenha parado no meio do caminho, mas certamente você leu e conhece. Mas eu quero só lembrar o que aconteceu aqui. Os reinos de Sinar, Alazar, Elão,
e Goim guerrearam contra Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá. É um monte de palavras, mas eu vou resumir. Foram 5 reinos contra 4, tá certo? 5 reis se reuniram e fizeram guerra contra uma coligação de 4 reis. O que aconteceu? Qual foi o resultado dessa guerra? O resultado foi a perda e a derrota da coligação dos 5. Apesar de serem 5 reinos, os 4 eram mais fortes e os 4 ganharam dos 5. Foi uma guerra no qual os 5 reis perderam. Fazia parte daqueles 5 reis um estado, uma cidade-estado chamada Sodoma, que fazia parte dos 5, e Sodoma, portanto, perdeu a batalha diante da coligação dos 4 reis. E quando Sodoma perdeu a batalha, Sodoma foi levada em cativeiro por aqueles 4 reis, e aí entre os cativeiros estava um cativo muito especial, principalmente para nós, que era um homem chamado Ló. Ló era sobrinho de Abraão, e ele morava em Sodoma. E quando Sodoma perde a batalha, e o pessoal de Sodoma é levado em cativeiro, Ló vai junto em cativeiro. E aí Abraão, então, ficou com um problema. E agora, o que eu faço? Eu preciso resgatar o meu sobrinho, que agora era escravo daqueles 4 reinos. Então Abraão fez também uma coligação. Abraão não conseguiria resgatar o seu sobrinho sozinho. Ele chamou alguns reis e alguns reinos, e ele foi então mover uma batalha para tentar resgatar o seu sobrinho. Ele se uniu a Escol, Aner e Manre, que são os 3 reis, e ele foi lá e resgatou Ló. Para resumir a batalha, para resumir a história, ele venceu essa batalha, ele resgatou o seu sobrinho e ele tomou todo o despojo. E olha que não era um despojo pequeno, porque aqueles 4 reis, eles estavam ainda no campo e eles tinham todo o despojo da batalha que eles tinham ganhado. Era muito ouro. Eram muitos bens. E quando Abraão ganha junto com esses reis, quando ele ganha essa batalha, ele pega não só os despojos daqueles 4, como também o despojo daqueles outros 5 que perderam. Então Abraão, ele ganhou muito dinheiro com essa batalha, ele ficou muito rico e as pessoas que estavam com ele lograram muito lucro com essa batalha, além do que Abraão conseguiu resgatar o seu sobrinho. Foi realmente uma empreitada muito bem sucedida. E agora então Abraão está lá no campo e vai dividir os tesouros então entre os reis vitoriosos. E na hora que ele vai dividir os tesouros, então aproximam-se 2 reis de Abraão, o rei de Sodoma e um outro rei chamado Melquisedeque. O rei de Sodoma, e Abraão era o vencedor, o rei de Sodoma, que era um perdedor, Sodoma perdeu 2 vezes, né? Perdeu porque fez parte da primeira batalha, perdeu contra os 4 reinos, e depois perdeu de Abraão também. Embora ele já era escravo nessa altura do campeonato, mas ele também perdeu para Abraão. O rei de Sodoma chega a Abraão para pedir, pelo menos, que as pessoas sobrevivam, né? Para que as pessoas não sejam levadas como escravos, mas que Abraão fique com os tesouros. Isso seria natural e seria esperado que Abraão fizesse isso. Mas que Abraão poupasse pelo menos as pessoas. 2 reis vão falar com Abraão, o rei de Sodoma, pedindo então pelo menos a população, para que a população volte com ele, e um outro rei chamado Melquisedeque. Naquele campo, 2 reis se aproximam de Abraão, o rei de Sodoma e Melquisedeque. E esses ambos os 2 reis, a gente pode dizer, eles têm um mesmo espírito. Primeiro, eles trazem bênçãos para Abraão. O rei de Sodoma, de certa forma, entrega a Abraão os seus tesouros. E o rei Melquisedeque, ele abençoa Abraão, mas ele abençoa no sentido espiritual. O Melquisedeque não fazia parte dessa batalha, mas ele veio a Abraão para congratular Abraão e dar uma bênção a Abraão, e a bênção foi uma bênção, uma oração. Abraão recebe a oração de Melquisedeque, mas ele não recebe os bens do rei de Sodoma. Os bens do rei de Sodoma, Abraão devolve, e a bênção de Melquisedeque, Abraão recebe. É interessante, ele fica com a bênção espiritual, mas ele devolve a bênção material. Eu tinha falado para vocês que Abraão ficou muito rico com essa batalha, mas toda a riqueza que Abraão ganhou, ele devolveu.
De que forma ele devolveu? Ele devolveu 10% dessa riqueza para Melquisedeque, aquele rei que não tinha nada a ver, que chegou de última hora. É um tema teológico bem interessante, inclusive, principalmente no escritor aos Hebreus. Ele devolve 10% para Melquisedeque, e o restante, os outros 90%, ao invés de ficar para si, ele devolve para o rei de Sodoma, e Abraão fica na mesma, ele fica do mesmo jeito. Ele não ficou nem mais rico e nem mais pobre, com exceção do seu sobrinho, que realmente ele resgatou, e Ló, então, realmente voltou com Abraão. Então, Abraão aqui dá o dízimo a Melquisedeque. O que significa esse dízimo? A gente vê duas coisas nesse dízimo de Abraão. Primeiro, que Abraão deu o dízimo porque ele tinha. O dízimo é dízimo de bênção. Mesmo na lei de Moisés, ninguém dava dízimo daquilo que não tinha, né? Você primeiro é abençoado por Deus, e aí você devolve o dízimo. Portanto, esse é o conceito, a ideia de Abraão. Eu estou dizimando, estou dando 10%, porque eu ganhei, eu fui abençoado. Dízimo é dízimo de bênção. Quem não é abençoado, a gente pode dizer, não tem dízimo para dar. Tá certo? Esse é o conceito que a gente vê aqui na história de Abraão. Se você não dá dízimo, porque você realmente não é abençoado, é a ideia. A segunda coisa é que o dízimo ele é a resposta humana, a resposta de Abraão a uma bênção. Por que ele dá o seu dízimo? Porque ele foi abençoado, e aí ele responde. Qual é a resposta? É, portanto, o seu dízimo. É uma espécie de muito obrigado que a gente diz para Deus. O caso de Abraão é um caso bem interessante. Abraão tinha ganhado a guerra e ele tinha o direito de ficar com o despojo. Eu até entendo que Abraão tenha dado o dízimo, ele ganhou muito dinheiro, e aí ele deu 10% para Melquisedeque. Essa parte eu entendi, ele era grato a Deus. Eu não entendi por que ele devolveu os tesouros para o rei de Sodoma. Será que Abraão era tão rico que aquilo era uma ninharia para ele? É claro que não. Era muito dinheiro envolvido. Abraão venceu reinos que eram maiores do que ele. Abraão era um chefe tribal somente. Ele não tinha exatamente uma nação ali ao redor dele. Era praticamente a sua família. Ele ganhou uma batalha muito importante contra reinos muito poderosos e muito ricos. Abraão ficaria muito rico se ele ficasse com aqueles 90%. Por que ele devolveu os 90% para o rei de Sodoma? E aqui está uma questão talvez até mais interessante do que a questão do dízimo. Por que Abraão devolveu aqueles 90%? Primeiro, era um despojo, e ele era o guerreiro. Ele poderia ter ficado, o despojo é dele. Se Abraão ficasse com aquela riqueza, era dele e ninguém iria impedi-lo, e ele estaria certo. Até o rei de Sodoma reconhece isso. O rei diz que Abraão venceu e ele tem o direito, a gente acabou de ler isso, né? Você tem o direito, pode ficar com toda a fortuna para você. O próprio rei de Sodoma reconheceu, mas Abraão recusou. O que Abraão recusou exatamente? Abraão recusou a bênção humana. Por quê? E agora a gente precisa entender a atitude de Abraão. Quando Abraão devolve o dinheiro para o rei de Sodoma, o rei de Sodoma diz assim, então o rei de Sodoma diz no verso 21, entrega-me as pessoas e fica com os bens para ti. Olha a resposta de Abraão, levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, jurando que nada tomarei de tudo que é teu, nem um cordão, nem uma correia da sandália, para que não digas, enriqueci a Abraão. Quando eu li esse texto, eu falei, mas qual é o problema? Não é para isso que se guerreia? Era um direito de Abraão, que o rei de Sodoma pode enriquecer Abraão, porque Abraão ganhou legitimamente uma guerra, e o dinheiro realmente era dele. Por que ele devolve? Por que Abraão não queria ser enriquecido pelo rei de Sodoma? Por quê? E aqui nós temos então a resposta do texto. É porque Abraão sabia que a verdadeira bênção, a bênção que ele esperava de Deus, não viria por uma conquista humana, mas essa bênção seria um milagre de Deus. Abraão queria um milagre. E ele queria de Deus. Eu não quero que o rei de Sodoma diga, enriqueci a Abraão. Mas quando Melquisedeque chega, Abraão se deixa abençoar. Por quê? Porque ele queria saber que Deus o tinha enriquecido. É como se ele dissesse, eu não quero que o rei de Sodoma diga, eu enriqueci a Abraão, mas eu quero que Deus diga, eu enriqueci a Abraão.
eu enriqueci a Abraão. Então nós temos aqui dois reis. E a história, ela leva a gente então a visualizar Abraão, e na frente de Abraão, dois reis. De um lado você tem Melquisedeque, aquele que traz a bênção de Deus, e do outro lado o rei de Sodoma, aquele que traz a bênção do mundo. E Abraão meio que tem uma escolha para fazer. Eu vou ficar com a bênção do mundo ou vou ficar com a bênção de Deus? A bênção do mundo é legítima. Ninguém está dizendo que Abraão está errado de ganhar o dinheiro do rei de Sodoma. Não, está certíssimo. Pode pegar o dinheiro. Mas Abraão recusa. Ele não quer a bênção do mundo. Ele quer a bênção de Deus. Ele recusa o rei de Sodoma, mas quando Melquisedeque se aproxima, Melquisedeque ora por ele, o abençoa espiritualmente e ele recebe. Por quê? Porque ele quer a bênção de Melquisedeque. Ele quer a bênção divina. E aí o que ele faz? Ele dá o dízimo a Melquisedeque. O que significa então a história? Significa que, feliz com a bênção, Abraão não está triste, ele está feliz. Primeiro porque ele resgatou o seu sobrinho, mas também porque ele recebeu uma grande fortuna. Feliz com a bênção, Abraão agora ele quer uma bênção maior. É como se ele desse o dízimo a Melquisedeque e devolvesse a fortuna para o rei de Sodoma, de uma certa forma dizendo, não é bem esse tipo de bênção que eu quero. Estou muito feliz com a vitória, mas não é essa a minha bênção. Não é isso que eu quero. Então qual é a ideia do dízimo? Por que Abraão dá esses 10% daquilo que ele ganhou? Os 10% significam que ele está feliz com a bênção, mas que na verdade ele quer uma outra bênção, uma bênção que vem de Deus. E essa bênção só Melquisedeque pode dar. Porque Melquisedeque é um sacerdote, ele é um servo de Deus, ele é um homem de Deus e ele traz a bênção de Deus. E qual é a bênção que Abraão quer? O que Abraão de fato, se você perguntasse para Abraão, o que você quer, Abraão? Abraão podia olhar para trás e dizer, eu quero aquilo que Deus tinha me prometido. Deus não me prometeu reinos, ele não me prometeu as riquezas do rei de Sodoma. Deus me fez uma outra promessa e a bênção que Abraão queria tem nome e endereço. Ela se chama Isaque. Infelizmente Abraão não sabe ainda nem o nome e nem tem ideia de como vai acontecer. Isso ainda é algo que está no futuro dele. Mas Abraão, meio que por profecia, ele sabe o que ele espera de Deus. Eu quero uma outra bênção. Eu não quero o dinheiro do rei de Sodoma. Eu quero aquilo que Deus me prometeu. E o que Deus me prometeu? Deus me prometeu um filho. E é interessante, seria fácil para Abraão pegar os tesouros do rei de Sodoma. Eram dele. Mas não seria nada fácil para Abraão ter um filho como Isaque. Ele já era velho, sua esposa já era muito velha, e ainda, apesar de ser velha, ela era estéril. Abraão queria esse milagre. É isso que eu estou esperando de Deus. A bênção divina. E que bênção divina é essa? Primeiro, Abraão espera uma bênção que está além, acima do nível humano. No capítulo 15, verso 3 diz, Abraão prosseguiu, tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Observe aqui que Deus está falando com Abraão e Abraão responde para Deus, o Senhor ainda não me deu filhos. Agora eu começo a entender porque que ele acabou de devolver o dinheiro para o rei de Sodoma. É porque eu estou esperando algo do Senhor, o Senhor ainda não me deu. Eu não quero do rei de Sodoma uma coisa que o Senhor me prometeu e ainda não me deu. Eu quero do Senhor. Cadê a tua bênção? Uma bênção que está acima do nível humano. Diz ele no verso 3, tu não me deste filho. Então um servo nascido da minha casa vai ser o meu filho. E Deus diz, não vai ser, não, você vai ter o teu filho. A minha promessa vai chegar a você. Abraão queria uma bênção que fosse além dele mesmo. No versículo 5, então o levou para fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que consegue contá-las. E acrescentou, assim será a tua descendência. Eu acho tão linda essa história. Porque eu visualizo aqui Abraão diante dos tesouros do rei de Sodoma, olhando para aqueles tesouros, e eu acho que eles estão num deserto, e aqueles tesouros estão todos no chão. Eu imagino aquele monte de pacote, ouro, tecidos caríssimos, aquelas bênçãos espalhadas no chão, prontas para a divisão do despojo. Mas Deus diz, Abraão, você quer a minha bênção? Então olha para cima, não é olhar para baixo, você tem que olhar para cima. Além de você mesmo, além do seu próprio interesse, além da sua comodidade pessoal, algo que está além de si. Abraão queria uma bênção que estivesse além do seu próprio tempo.
Ele diz no versículo 16, na quarta geração, palavras de Deus a Abraão, na quarta geração tua descendência voltará para cá, porque na medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Deus está falando da quarta geração. Abraão, eu vou fazer uma promessa para a quarta geração. Já pensou se Deus fizesse uma promessa para você, para a quarta geração? A quarta, meu Deus, a quarta geração, eu nem vou estar mais aqui. Mas Abraão quer uma bênção que está além de seu próprio tempo. Deus prometeu uma bênção para o meu futuro, não é para agora, não é a riqueza do hoje, não é o dinheiro do hoje, eu quero essa bênção do futuro. E por fim, Abraão quer uma bênção que está além de seu próprio espaço geográfico. No verso 18 diz, naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, Deus está dando uma grande extensão de terra. Não é só a cidade de Sodoma. Você acha que Sodoma, eu estou te dando Sodoma? Deus está dizendo para Abraão, você tem muito mais do que isso. Eu vou dar a você desde o Eufrates até o grande mar. É uma grande extensão de terra, tudo é teu. Deus há de dar essa bênção a ele. Então por que Abraão dizima? Abraão dizima porque o seu dízimo está vinculado com a bênção espiritual que ele quer de Deus. É por isso que ele dá o dízimo a Melquisedeque, mas devolve a fortuna que ganhou para o rei de Sodoma. É a bênção que ele recebeu e a bênção que ele ainda haverá de receber. É por isso que dizima. Ele está dizendo com o seu dízimo o seguinte, estou feliz por Deus ter me abençoado, mas eu quero outra bênção. Não é exatamente essa, não é exatamente a bênção do mundo. Eu quero um outro tipo de bênção. E o que tem então de especial no dízimo de Abraão? Eu destaco aqui 3 coisas muito especiais no dízimo de Abraão. Primeiro, que o dízimo de Abraão é um toque de reverência. Ele tem esse quê de reverência. Deus me deu, mas tudo é dele. Então eu posso devolver porque é dele mesmo. Abraão tinha essa ideia, não é meu, nada é meu, tudo é de Deus, eu posso devolver. Tem um toque de gratidão. Deus me deu e eu preciso ser grato a ele. E aí então ele dizima porque é grato. Mas tem um toque aqui, é isso que eu acho. A beleza desse texto está exatamente nisso. Um toque de rebeldia. Deus me deu, mas não é isso que eu queria outra coisa. É como se eu devolvesse algo que eu não quero. Você já ganhou um presente e devolveu? Ou pior ainda, você já deu um presente e a pessoa veio devolver? Olha, eu achei muito bacana, gostei, mas eu não quero. Pode ficar para você mesmo. O que você pensaria disso? O que você acharia? Você não acharia que essa pessoa está meio que te ofendendo? Ah, não é isso que eu quero. Na verdade eu quero outra coisa. Você não deu o presente que eu queria. O dízimo de Abraão é exatamente essa a ideia. Não é essa a bênção que eu queria outra. Eu queria outra bênção. E qual era a bênção que Abraão queria? Abraão queria Isaque. Por que Abraão quer Isaque? Seria fácil para Abraão pegar o dinheiro do rei de Sodoma, mas Isaque só nasceria por um milagre. É por isso que ele quer dizer, o rei de Sodoma me enriquece com ouro, com prata, com os bens deste mundo, mas Deus me enriquece com um filho. E Abraão não poderia ter um filho. Isso era impossível. E era exatamente isso que ele queria. O dízimo de Abraão é exatamente essa ideia. Eu estou devolvendo a Deus exatamente porque quero dele algo que é dele. Eu quero que Deus faça o milagre na minha vida. Então a bênção material ninguém está dizendo aqui que a bênção material é ruim, e Abraão já era muito rico antes disso. É até fácil, né, a gente falar de Abraão, porque ele já tinha muito dinheiro, ele já era um homem rico. Então para Abraão é até fácil devolver, mas ele está dizendo, não, a riqueza não me seduziu, Deus me prometeu outra coisa. A riqueza material é muito boa, mas são outras as coisas que eu quero. Reter tanto o dinheiro do rei de Sodoma, quanto o dízimo para Melquisedeque, significaria para Abraão como se fosse dizendo, de fato essa era a bênção mesmo que eu estava buscando. Não era. É como se você já estivesse feliz com o que Deus te deu, com esse salário. É isso que você queria? Um aumento? Então está aí. É isso, você quer o dinheiro? Está aí o dinheiro. Se o problema é só isso, é só o dinheiro, então se o problema é só dinheiro, está aí o dinheiro.
mas um servo de Deus, uma pessoa que sabe quem é Deus, alguém que realmente conhece a Deus, sabe o que esperar dele. Ele pode dizer: Deus, realmente o dinheiro é muito bom e eu estou muito feliz com ele. Vamos usá-lo para nosso benefício, com alegria, amém, está tudo certo. Mas ainda não é o que eu quero uma outra coisa, e uma coisa que não pode ser comprada com dinheiro. E quer ver um detalhe interessante da história de Abraão? Abraão devolve a bênção para o rei de Sodoma. Ele devolve o dízimo para Deus. E quando Deus pede a bênção que ele realmente queria, porque isso aconteceu. Isaac nasceu e um dia Deus pediu Isaac: eu quero o dízimo de Isaac. Isaac pode ser dizimado? Isaac não pode ser dizimado. Talvez Abraão estivesse dizendo a Deus exatamente isso: Deus, eu quero uma bênção que não pode ser dizimada. Tirar 10% de dinheiro é fácil. Eu quero ver você tirar 10% daquilo que realmente é divino na tua vida. Tira 10% dessas bênçãos divinas. Você não consegue. Isaac não pode ser dizimado. O dia que Deus pediu Isaac, a única chance que Abraão tinha era devolver tudo. Deus, eu tenho que matar esse menino então. A única maneira é colocá-lo no altar, eu não posso dar 10% dele. Então eu preciso matá-lo. Entrego tudo. Essa era a bênção que Abraão queria. Uma bênção que nem pudesse, inclusive, ser dizimada. É por isso que ele recusa, e recusa de todas as formas possíveis. Recusa como devolução ao rei de Sodoma, recusa como dízimo, porque ele queria algo mais. Ele queria o milagre. Quando leio essa história, eu fico pensando o que realmente eu quero de Deus. Tem muita gente ainda travada no material, né? Tem muita gente ainda esperando, blasfemando até às vezes, porque não tem o material. É só isso que você quer? Será que Deus não tem mais para fazer na tua vida? Será que Ele não tem uma bênção maior? O dízimo de Abraão, ele é bonito aqui, não apenas porque Abraão é reverente com Deus, não apenas pelo seu espírito de gratidão, mas porque Abraão sabe o que ele quer. Deus, eu devolvo tranquilamente, porque não é isso ainda que eu quero. Estou muito feliz, mas ainda não é isso que eu quero. Pode ficar com a parte do Senhor, porque na verdade eu estou esperando outra bênção. Eu estou esperando uma bênção que não pode ser dizimada. Que bênção você espera de Deus? O que você espera? Eu quero que você baixe a cabeça e ore comigo. Em que a gente está travado? A gente está parado no quê? Será que você já ganhou a bênção que você esperava de Deus? A grande bênção que Deus tem para cada um de nós é a vida eterna. E meu irmão, a vida eterna não pode ser dizimada. E como é bom a gente voltar a Deus e dizer isso a Ele: Deus, obrigado porque o Senhor me deu uma bênção que eu não posso dizimar. Enquanto Deus dá bênção que pode ser dizimada, é fácil. Eu não sei porque que a gente fica tão travado nisso, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo, como se fosse a maior bênção de Deus. Não é. Como se fosse a última bênção de Deus na nossa vida. Não é. Deus tem coisas muito lindas, muito maiores, muito mais grandiosas em nossas vidas. Deus tem algo para fazer em nós muito mais tremendo do que todo bem material que Ele possa nos dar. Abraão ficaria muitíssimo mais rico do que ele era. Mas ele pensou: não, eu não quero as bênçãos deste mundo. Eu não quero que amanhã o mundo diga que me enriqueceu. Eu quero que Deus diga que me enriqueceu. Eu quero ser enriquecido por Deus. E hoje, nessa manhã, você pode pedir a Deus: Deus, enriqueça-me, Senhor. Enriquece a minha vida, enriquece o Senhor. Me dê uma fortuna que eu nunca mais consiga dar um dízimo. Uma fortuna que eu não possa tirar 10%, ela é integral. Algo como uma vida plena na presença do Senhor. A alegria de viver que eu tanto preciso, Senhor. O milagre de que a minha vida necessita, Senhor. É disso que eu necessito. E você pode pedir a Deus: meu irmão, não importa o que você tenha ganhado neste mundo, Deus tem mais para fazer, muito mais. Abraão devolveu aquela parte material porque ele queria mais. Abraão queria Isaac. Sabe o que você quer de Deus? Você quer Isaac. Pergunta para Deus: Deus, onde é que está Isaac na minha vida? Isaac é o milagre. Isaac é o propósito de Deus se cumprindo. Isaac é a história de Deus se formatando na minha história. Deus, onde está Isaac na minha vida, Senhor?
O dinheiro está lá, obrigado, amém, louvado seja o teu nome por isso. Mas onde está Isaac? Onde? Cadê essa bênção? Oh Deus, derrama a tua bênção sobre nós, mas a bênção que vem do Senhor. Nós queremos a bênção de Melquisedeque, Senhor. Melquisedeque que abençoa Abraão. Oh, venha Melquisedeque, que no escritor aos Hebreus é a própria figura do Senhor Jesus Cristo. Aquele que vem nos dar uma bênção que nós não vamos conseguir dizimar, porque ela não pode ser tirada. Ou devolvemos tudo ou ficamos com tudo. Porque é o milagre de Deus em nossas vidas. É a bênção soberana, a bênção da graça, a bênção do Espírito Santo em nós. Como vamos tirar 10% do Espírito Santo para devolver a Deus? Oh Deus, é a bênção que queremos, é a bênção que precisamos, Senhor. É a bênção pela qual clamamos. Meu irmão, você está travado ainda na parte material. Você ainda está travado na bênção do mundo. Amarrado ainda naquilo que perece, naquilo que se vai, naquilo que é só dinheiro, que pode ser calculado por dinheiro. Pensa além. Pensa numa bênção que está além das estrelas, uma bênção que está além do seu tempo, uma bênção para a eternidade. Essa é a bênção que Deus tem prometido sobre você. Essa é a bênção que Ele tem para nos dar. Abraão é um exemplo para nós. Ele pode devolver porque Ele quer algo mais. Eu quero mais, Deus. Dinheiro para mim é pouco. Eu quero mais, muito mais. E Deus pode fazer isso por nós e sobre nós. A maior de todas as bênçãos que Deus tem para nos dar, a maior de todas, é a bênção da salvação por Jesus Cristo. Ter Jesus em nossas vidas e ser salvos por Ele é de todas as bênçãos a maior, e ela não pode ser dizimada. Ou você vai ficar com toda ela, ou você vai devolver toda ela. É uma aliança, um pacto que você tem com Deus. E Deus tem essa bênção para nos dar. Eu recebi essa bênção quando aceitei Jesus como Senhor da minha vida. E eu quero desafiar você que talvez entrou nessa casa e nunca fez essa decisão. Eu quero desafiar você a olhar além do material, além do visível, além daquilo que dá uma alegria física, a alegria do dinheiro, do bem, e buscar uma alegria de Deus, a alegria na vida eterna, na presença de Deus em tua vida, aceitando Jesus como Senhor de sua vida. Talvez todos já tenham feito essa decisão, mas talvez também tenham entrado pessoas aqui que nunca a fizeram. E eu quero hoje, nesta manhã, desafiar você a fazer isso. Deus tem mais. Talvez até você tenha vindo aqui hoje pensando num problema financeiro. E hoje você aprendeu que o problema financeiro é tão pequeno. Deus tem muito mais, muito mais. Coisas que você nem imagina. E Ele tem tudo isso preparado para você, para a tua vida. Quero pedir que a igreja fique em pé. Fiquem todos em pé. Mas continuem orando. Continuem falando com Deus. E quero lançar o desafio. Se você entrou aqui hoje, nunca recebeu o Senhor Jesus como Senhor de sua vida, então essa é a manhã em que você pode fazer isso e dizer: Senhor, aqui estou eu. Reconheço que o Senhor tem me dado muito, ou até reconheço que está faltando dinheiro na minha vida. Não importa mais, não é isso que importa. Eu quero outra coisa. Abraão disse: eu quero outra coisa. Eu quero Isaac, eu quero um filho. Mas um filho só é fruto de milagre. Só um milagre faria isso. Deus tem um milagre para fazer na tua vida. Um milagre que não pode ser medido por um valor financeiro. É isso que você quer? Eu vou lançar um desafio. Que você saia do seu lugar. Vem aqui na frente, eu vou orar pela tua vida. Eu não vou insistir, mas talvez alguém aqui precise fazer essa decisão nessa manhã.
Você sai do seu lugar e eu quero orar pela tua vida. Senhor, olha para os nossos corações, Pai. Olha para o que a gente quer, Deus. O que nós queremos de verdade? Talvez a gente ficaria muito encantado pelas coisas materiais, mas aprendemos hoje que o Senhor tem muito mais sobre nossas vidas. Nós queremos mais do Senhor. Queremos um milagre, Deus. Faz um milagre nas nossas vidas, ó Pai. O Senhor nos deu um emprego, amém. O Senhor colocou dinheiro na nossa conta, amém. O Senhor deu saúde, amém. Tudo isso a gente é muito grato, estamos muito felizes. Mas nós queremos mais, ó Deus. Ainda não é a bênção que queremos. Nós queremos uma bênção espiritual do Senhor. Uma bênção que renove nosso interior, transforme nossas vidas completamente para a glória do Senhor. É o que desejamos de Ti, Senhor. Desce sobre nós com a Tua bênção, Senhor. Que o nosso sumo sacerdote, Melquisedeque, o nosso Senhor Jesus venha a nós. Coloque a mão sobre a nossa cabeça e decrete a bênção sobre nós. E nos abençoe porque é a bênção que queremos, ó Deus. Essa bênção nós não recusamos. Nós não vamos embora antes que o Senhor nos abençoe, Senhor. Porque é dela de que necessitamos, é ela que queremos. Ó Deus, venha sobre nós com a Tua bênção, Senhor. E que Teu Espírito, ó Deus, nos ensine, nos mostre e nos ajude a viver a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Eu peço assim, no nome desse querido Senhor, o nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém?